trabalhar conjuntamente com o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de identificar plenamente estas pessoas para que os corpos possam ser devolvidos às famílias. Portanto, esta é uma missão relevante do ponto de vista científico, do ponto de vista profissional e do ponto de vista humano, e naturalmente a vertente de investigação criminal, que é perceber plenamente o que é que levou a esta ocorrência. Posto isto, passo a palavra ao Sr. Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde. Sr. Doutor, por favor, tem a palavra. Muito obrigado. Começo por reiterar as palavras de pesar e as condolências expressas já pelo Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária. E quanto ao Serviço Nacional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde recebeu 23 vítimas deste trágico acidente, 13 feridos ligeiros e 10 feridos graves. Infelizmente, um dos feridos graves acabou por falecer. Os restantes encontram-se 6 em cuidados intensivos e os outros 3 têm uma evolução mais favorável. Todos os feridos ligeiros já tiveram alta e dos feridos graves há um que ainda não foi identificado, a pessoa que faleceu também ainda não foi identificada e os restantes são 3 de nacionalidade portuguesa, um de nacionalidade alemã, um de nacionalidade sul-coreana, um suíço, uma senhora suíça e uma senhora cabo-verdiana e uma marroquina. Nos feridos ligeiros há várias nacionalidades também, espanhola, israelita, portuguesa, brasileira, italiana e francesa. O Serviço Nacional de Saúde respondeu como era suposto num momento difícil, graças à grande disponibilidade dos profissionais de saúde, e eu queria deixar aqui esta nota pela disponibilidade demonstrada por os profissionais que responderam imediatamente à chamada. As pessoas que continuam internadas estão a receber os melhores cuidados que dispomos e esperemos que a sua evolução seja favorável. Passaria agora a palavra ao Sr. Presidente do Instituto Nacional de Medicina Legal. Ora, muito boa tarde. Eu queria também começar por fazer minhas palavras do Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária e a referir que o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, logo desde as primeiras horas, acionou a sua equipa de desastres de massa, e, portanto, estiveram presentes médicos no local, nas primeiras horas, e depois a equipa foi reforçada com elementos que vieram de vários pontos do país, do Instituto Nacional, do Porto, de Coimbra, de Tomar e de outros locais, e isso permitiu que por volta da meia-noite começassem a ser feitas as autópsias médico-legais. Foram feitas durante toda a noite, as equipas foram sendo reforçadas e isso permitiu que as 15 autópsias dos corpos que entraram ontem no Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses fossem concluídas todas até ao início desta tarde. A 16ª autópsia foi também já concluída, relativa a um corpo que entrou já esta tarde, foi já concluída também, portanto todas as autópsias foram concluídas num tempo que demonstra aquilo que também foi a total disponibilidade, um tempo absolutamente recorde, não é habitual haver esta rapidez na resposta e o Instituto aquilo que pretendeu foi minorar o sofrimento das famílias, ajudar na rápida identificação dos corpos. E, portanto, as equipas disponibilizaram-se e, portanto, no total tivemos 37 elementos do Instituto desde ontem até ao presente. E, portanto, isto foi um trabalho contínuo durante a noite e até há poucos momentos. Portanto, aquilo que se fez foi aplicar aquilo que são os protocolos internacionais nesta área. Portanto, como nós sabemos, os métodos de identificação científicos incluem a identificação através das impressões digitais, através do perfil genético ou através da fórmula dentária. E, portanto, compreende-se que aqueles números que o Sr. Diretor Nacional aqui referiu, que naturalmente situações através de impressões digitais podem ser mais rápidas, há outras situações que, não obstante a determinação do perfil, implicam naturalmente o contacto com familiares,
obtenção do perfil genético dos familiares que estão noutros países, a obtenção da fórmula dentária também em médicos dentistas que estão noutros países e, portanto, naturalmente esta fase demora sempre mais tempo e, portanto, como foi referido, estamos a enviar todos os esforços para que seja concluído o mais rapidamente possível. E, portanto, eu queria referir relativamente aos corpos identificados, que eles estão em condições de ser libertados e, portanto, e os resultados das autópsias, naturalmente, serão enviadas ao Ministério Público como deve ser. E, portanto, referir apenas que o Instituto continua empenhado, irá designadamente na área genética trabalhar durante esta noite para concluir também os perfis genéticos que estão em falta. E, portanto, muito obrigado. Senhor Engenheiro Nelson Oliveira, tem a palavra, por favor. Muito obrigado, Sr. Diretor. Boa tarde a todos. Julgo importante começar por esclarecer que a investigação que compete aos PIAF tem como único e exclusivo objetivo identificar as causas relevantes com vista à melhoria da segurança deste modo de transporte e nunca a procura ou atribuição de responsabilidades, a qual compete ao Ministério Público, através da ação da Polícia Judiciária, motivo pelo qual decorrem investigações paralelas que obviamente têm fins diversos. E estas investigações são feitas em perfeita coordenação, porque todos nós temos de partilhar a mesma prova, mas depois o que fazemos com ela são coisas diferentes, porque os nossos fins são completamente diferentes. Sobre este evento especificamente, gostaria de informar que o Gabinete foi notificado do acidente ontem pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil cerca de 50 minutos após a sua ocorrência. Hoje, das 8h30 a cerca das 13 horas, procedeu-se no local à identificação de indícios, em total cooperação e articulação com o Ministério Público, com a Polícia Judiciária, com a Autoridade para as Condições de Trabalho e a Carris, obviamente. Os indícios identificados nesse momento ou durante esta manhã estão em fase de processamento e os destroços do veículo número 1 e o veículo número 2. O veículo número 2 foi o que ficou praticamente intacto junto à Praça dos Restauradores. Serão proximamente transportados para um local seguro, onde serão sujeitos a subsequentes peritagens técnicas que irão ser preparadas e, mais uma vez, articuladas entre todas as entidades envolvidas neste acidente que estão a proceder à investigação. Neste caso destas peritagens, estas serão feitas sob a coordenação do SPIAF. Entretanto, desde esta manhã também iniciou-se o processo de recolha de extensas evidências documentais. Como imaginam, o que interessa para a investigação, neste caso falo da nossa investigação, mas seguramente que as outras também, nomeadamente da ACT e da PJ, existe um manancial bastante grande de documentação relativo a tudo o que diz respeito à manutenção, procedimentos e tudo mais, que são relevantes serem estudadas. E isto é um processo longo e preparam-se também as entrevistas que iremos realizar às pessoas diretamente envolvidas e às pessoas envolvidas com a parte de manutenção, gestão e tudo mais daquele modo de transporte e que são relevantes para o cabal esclarecimento quer dos factos imediatos, quer mais importante dos factos remotos, ou seja, o que esteve subjacente, os fatores subjacentes que resultaram neste infeliz acidente de ontem. Dar-vos a nota que o Gabinete do SPIAF pretende ou prevê publicar amanhã, ao final da tarde, uma nota informativa dando conta das constatações iniciais confirmadas. Neste momento não vamos partilhar qualquer facto. Esses factos serão dados nessa nota informativa, uma vez que as informações e os factos apurados necessitam de contexto. E também do âmbito que iremos dar à investigação com base naquilo que já identificámos até ao momento. Investigação essa que, saliento, está neste momento a começar, está na fase inicial. O SPIAF publicará um relatório preliminar, previsivelmente no prazo de 45 dias, dando conta dos trabalhos de investigação realizados e das conclusões que nessa data estejam disponíveis. Gostava de terminar esta intervenção inicial deixando bem claro que, conforme compete ao gabinete que dirijo, que
tudo faremos para que deste trágico evento sejam retiradas todos os ensinamentos de segurança necessários para evitar outros acidentes similares, por forma a que, pelo menos, o sacrifício destas vítimas não tenha sido em vão. Eu sei que isto é uma pequena consolação, mas é para isso que nós trabalhamos, é para que com estes infelizes eventos se tirem lições para que tal não volte a acontecer. E eu terminava a minha intervenção inicial aqui. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Nelson Oliveira. Pronto, de acordo com o que foi estabelecido, nós estamos agora os 4 ao dispor de responder questões que devem ser colocadas uma a uma. Bom, começamos então com a RTP. O meu nome é Soraya Ramos. Gostava de perguntar ao Sr. Diretor da Polícia Judiciária, precisamente sabemos que esta é uma fase ainda inicial da investigação, mas qual é que é a previsão, se é que há alguma, de duração desta investigação propriamente, e se estamos em que fase ainda? Ainda de recolha de provas, de indícios, ou se já noutra fase? E gostava de perguntar também ao responsável pelo SPIAF que meios é que tem, na verdade, para esta investigação, considerando também os meios que são desde já conhecidos no seu gabinete, e quando é que serão retirados estes veículos, o tal veículo 1 e 2 de que falava, daquele local, e para onde serão? Naturalmente para um local seguro. Falou desse grande manancial de documentação. Serão analisadas que tipo de provas? Também inspeções, imagino, para percebermos um pouco melhor. Ainda sobre as autópsias, se me permitem também aqui perguntar na parte da medicina legal, estão concluídas essa parte das autópsias, agora a parte do perfil genético, acreditam que terão conclusões finais precisamente quando? Obrigada. Relativamente à primeira questão, acho que tinha ficado combinado que só se colocava uma questão, mas pronto. É para termos todas as mesmas regras. Relativamente à recolha de indícios no local, nós damos por terminado, sendo certo que nós temos recolha de informação e recolha de outros meios que não necessitam propriamente ser no local. Portanto, o que tínhamos a fazer no local, do ponto de vista da criminalística e da recolha de elementos ali, está feito. Naturalmente, a locomotiva acidentada vai ficar na nossa posse, até porque nós já precisamos de fazer diligências complementares e naturalmente ficam à nossa guarda. Nós queremos imprimir toda a celeridade destas investigações por razões que são absolutamente naturais e óbvias e que não necessitam de explicação, porque de facto, como já me disse o meu colega aqui, nós precisamos dar uma resposta e que procuremos dá-la no mais curto espaço de tempo possível, mas com toda a segurança que todos os casos de investigação criminal exigem. Muita gente morreu, é um momento difícil para todos e naturalmente nós colocamos desde a primeira hora todos os meios, todas as valências para podermos obter essa resposta. Agora, as investigações são dinâmicas. Já noutras ocasiões, também dolorosas, nós tomámos posição logo no início relativamente àquilo que era a perspectiva de que se poderia ter estado na base da ocorrência. Neste caso não o fazemos porque essa perspectiva não existe e nós não podemos estar a falar sobre aquilo que não existe. Portanto, da nossa parte, penso que respondi à questão que foi colocada. No que diz respeito ao SPIAF, respondendo muito objetivamente à sua primeira questão sobre os meios, eu julgo que isto não é desconhecido de ninguém, que o Gabinete tem um único investigador da área do setor ferroviário, da área ferroviária, sendo que a investigação será coordenada por mim enquanto diretor que acumula com o chefe de unidade de transporte ferroviário e pelo investigador que está nos nossos quadros neste momento, o único. Não obstante, obviamente que recorreremos a peritagens externas, a peritos externos, a universidades, a institutos, seja o que for, laboratórios, sendo que, e gostava de dar essa nota também, já tivemos diversas manifestações de disponibilidade de organismos homólogos nossos, com quem temos excelente relação, que já se disponibilizaram também a cooperar connosco, caso seja necessário e relevante.
Neste momento não lhe sei dizer, depende. Uma coisa vamos aceitar seguramente, que é obter informação sobre sistemas similares que existam no estrangeiro relativamente ao modo de funcionamento para comparação. Questionou também quando é que aqueles veículos serão retirados, portanto as duas caixas que lá estão, neste momento ainda está a ser feito o planeamento, julgo que uma delas será retirada ainda hoje, a outra ainda não sei. A sua terceira questão, que era sobre a documentação, vai ter de me recordar, peço desculpa. Muito grande de documentação, se vão analisar, por exemplo, peritagens, também inspeções, é esse tipo de documentação? Nós vamos analisar tudo o que seja relevante para a investigação. Vamos analisar os procedimentos de manutenção, vamos analisar o projeto inicial tanto quanto seja possível. O ascensor, como sabem, é bastante antigo. A situação atual resulta aproximadamente desde 1915 que foi feita a eletrificação do ascensor. É óbvio que tem tido sucessivas intervenções e melhorias e renovações. Mas a estrutura básica, o sistema básico, é salvo erro de 1915. Agora, há muito historial, quer do funcionamento, mas principalmente de qual é que é o regime de manutenção a que está sujeito, o regime de supervisão, de fiscalização por entidades externas, é tudo isso que iremos olhar. Registros de manutenção, portanto, será feita uma análise perfeitamente exaustiva, isso posso garantir, a toda a documentação que seja relevante. Formação das pessoas que fazem as intervenções, os contratos que existem de prestação de serviços com os prestadores externos à Carris, portanto, tudo isso será analisado como é habitual nas nossas investigações. Quanto à questão sobre a terminação dos perfis genéticos, será concluída durante esta noite. Portanto, os perfis foram sendo terminados ao longo deste dia, portanto, estamos a falar daqueles corpos cuja identidade ainda não está confirmada. A identificação, naturalmente, depois dependerá da comparação com amostras de referência ou de familiares ou de objetos pessoais. Não esquecendo também que estes corpos poderão ser identificados por outros métodos, ou seja, não é necessário estarem à espera do perfil genético se houver outra confirmação por outro método científico. Mais questões, se é? Bom, boa tarde, é João Gabriel da Folha de São Paulo. Bom, minha primeira pergunta é chegou ao consulado brasileiro aqui em Lisboa a informação de que entre os feridos leves há 2 brasileiros, um brasileiro e uma brasileira. Queria saber se poderiam confirmar essa informação e se existe probabilidade de haver mais algum brasileiro entre os feridos leves ou os feridos graves. E a outra, na verdade, não é uma pergunta, é só para checar aqui que eu perdi entre os que há grande possibilidade de identificação, um alemão, 2 canadianos, um norte-americano e um... Só para eu conferir que falou muito rápido, eu não pude pegar, pedir esse favor. E obrigado. Mas nós vamos dizer um alemão, 2 canadianos, um ucraniano e um cidadão americano. Quanto aos feridos ligeiros brasileiros, nós temos registro de 2 feridos com nacionalidade brasileira. Ligeiros, ambos, e já com alta. Um homem e uma mulher? 2 homens. 2 homens. Lizia, da RFI. Vou continuar aqui, porque brasileiros também. São residentes, não são residentes? É a primeira pergunta, se a gente já sabe se é turista ou se é residente. E segundo, eu gostaria de saber do diretor Nelson, o que significaria, o que estaria incluído a primeira fase da investigação, por favor. Sobre os cidadãos brasileiros que tiveram ferimentos ligeiros, temos registro de que um deles é residente em Portugal, sobre o outro não temos informação. Na pergunta que me é feita, a primeira fase da investigação é a recolha de evidências no local. É a recolha de evidências no local e a primeira recolha documental. Depois, a partir daí, vai-se desfazendo o novelo, se quiser, permita-me a expressão, para procurar outra informação adicional que se revele necessária. Mas a primeira fase é a recolha de evidências no local, portanto, a identificação de indícios, escolha dessas evidências e a sua primeira análise.
o foco está no sistema. Mais questões? Boa tarde. Francisca Laranjo, CMTV, queria fazer uma pergunta ao Sr. Diretor da Polícia Judiciária. Fala-se na possibilidade de haver uma câmara no elevador. A câmara estava destruída, foi apreendida, é um meio de prova? Todos esses elementos estão na nossa posse e, naturalmente, esses e outros de idêntica tipologia serão vistos à lupa para nós podermos perceber e ter um contributo para encontrarmos uma explicação para o que aconteceu. Nós normalmente não falamos sobre os meios de prova que temos. Hello, good evening. My name is Tim. I'm a journalist from Germany for German tabloid Bild. What can you tell us about the German victims? Is there a German dad, and how old was he, and what about his family? We heard that he has a wife and a son, so what can you tell us about him? Nos hospitais do SNS estão duas pessoas de nacionalidade alemã, uma criança e uma senhora. A senhora está em estado grave. So we have two German nationals in the NHS hospitals, one light injury, a child, and one seriously injured, a woman. And one dead German. He is the father of the child? And can you tell us, were they tourists? Yes, tourists. Tourists. And do you know if they are from Hamburg, Germany? Sorry? Are they from the city of Hamburg in Germany? Do you know this? We don't have more information in this moment. It's possible to talk in this meeting. Okay. Can you tell us the age of the persons? Tem idade? Não. Tens idade? You don't have in this moment. Okay, so thank you so much. Se não há mais questões... Eu tenho ainda. Vasco Maulado Correia, Rádio Observador, boa tarde. O Espiavo já aqui referiu a falta de meios. É possível concluir a investigação em num tempo dito razoável, com os meios que tem? E além disso, o Espiavo disse ontem que espera desde março uma autorização do Governo para contratar ou para admitir mais um técnico. Perguntava-lhe se teve alguma resposta desde ontem e se este momento seria oportuno para avançar com essa contratação. Obrigado pela sua questão. Relativamente ao tempo da investigação, eu neste momento só me estou a comprometer com os 45 dias do relatório preliminar. O relatório final, o prazo para a realização do relatório final dependerá dos meios com que o Espiavo venha a ser dotado, entretanto. Deve ficar também claro que a admissão de um investigador, ou de um ou dois investigadores, não resolve as situações de imediato, porque um investigador, para ser formado, necessita de 2 anos. Mas eu não me queria alongar sobre esta matéria, este não é o momento nem o local. Nós estamos num dia de luto nacional e municipal devido a este trágico evento. Portanto, não julgo que, por respeito mesmo às vítimas, não devemos estar necessariamente a falar sobre estes assuntos mais de funcionamento interno. Mas queria, no entanto, deixar esta convicção de que seguramente que o Estado português, através do Governo, irá dotar muito brevemente o Espiavo com os meios que necessita. Porque o respeito às vítimas que houve este acidente assim o exigem e que nós estamos hoje a honrar através deste dia de luto nacional e luto municipal. Mais questões? Hugo Franco, do Jornal Expresso. Queria fazer uma pergunta ao Dr. Luís Neves,
Sei que só passaram 24 horas basicamente sobre este acidente, mas queria perguntar se neste momento a PJ poderá já excluir algum tipo de causa para este acidente que aconteceu ontem? Disse-o há pouco, a propósito de outras ocorrências igualmente trágicas, que quando foi possível, por razões de interesse nacional, que nós tomámos posição. Neste momento, face à avalanche de vítimas, de factos, de recolha, de envolvência de várias estruturas do Estado, algumas delas estão aqui, nós não podemos falar sobre esse assunto, porque falamos sem consistência. E o assunto exige todo o respeito e é de tal forma exigente que só quando estivermos seguros é que poderemos tomar posição sobre esse tema. Mais questões? Não está ligado. Já está. Agora sim. Eu peço desculpa, não ouvi a resposta anterior, presumo que foi sobre se está excluída a possibilidade de não ter sido um acidente. Não está excluído nada. Basicamente o que nós dissemos sobre esse tema, só quando estivermos seguros é que tomaremos posição, coisa que neste momento temos que ter a mente aberta. Gostaria só de perguntar ao Dr. Álvaro Almeida a situação dos feridos, se há feridos em estado crítico e se pode dar os dados possíveis sobre os feridos, uma vez que têm sido dados a conta-gotas, e penso que é de interesse geral termos os dados possíveis. Nós temos 6 feridos ainda em cuidados intensivos, alguns com situação estabilizada, outros com prognóstico reservado. Neste momento não queria dar mais informações para além destas. Há uma questão para finalizar. Mariana Oliveira. Obrigada, senhor. Eu só queria, eu percebi perfeitamente aquilo que não quis tomar uma posição, mas eu perguntava-lhe de outra forma. Neste momento, e é evidente que, como disse, as investigações são dinâmicas, mas neste momento há algum indício de que este incidente possa ter tido uma causa dolosa? Mariana, com o devido respeito, a resposta foi dada já por 2 vezes esse assunto, quando estivermos seguros e no momento, até porque temos aqui uma entidade que é o titular da ação penal, que é o Ministério Público, naturalmente será a primeira entidade a quem a Polícia Judiciária, como sempre, comunicará aquilo que é o caminho da investigação. Só uma pergunta para o responsável do GPAF. Foi já falado que irá existir uma comissão técnica independente. O Presidente da Câmara de Lisboa, penso que falou nisso. Que tinha pedido, portanto, à Carris, que além da averiguação interna, que também procedesse a uma avaliação com uma comissão técnica independente. De que forma é que isso será coordenado, digamos assim, com o GPAF? A nossa investigação de segurança será totalmente independente dessa eventual comissão técnica independente, que confesso que para mim é uma novidade. O que eu posso dizer é que as evidências do ponto de vista legal são partilhadas entre o Ministério Público e o GPAF. Temos precedência sobre o seu uso, sobre o que fazer com elas. É óbvio que outras entidades podem fazer investigação que entenderem, nomeadamente a Carris, que tem essa obrigação no âmbito, pelo menos, do seu sistema da qualidade. E, portanto, qualquer entidade poderá fazer essa investigação, sujeitando-se, porém, aos timings da investigação do Ministério Público e da investigação do GPAF. Sendo certo, e já agora permita-me só acrescentar, sendo certo que o GPAF, no que lhe diz respeito, em qualquer momento da investigação, se identificar algum aspecto que entenda que constitui um risco imediato, nesse mesmo momento informará as autoridades competentes para que tomem as devidas precauções ou tomem as devidas ações, sendo que, tanto quanto sei, foi já tomada uma medida cautelar que parece avisada, que é ter parado os outros ascensores até ser feita uma peritagem por uma entidade independente.
O que tinha ficado combinado era que cada um dos senhores jornalistas colocava uma questão, não foi isso? Bem. Então vá lá, uma pergunta aqui e aqui. E terminamos depois. Obrigada por isso. Perguntava ainda, precisamente sobre aquilo que referiu agora dos outros funiculares, há mais em diferentes sítios do país, se aconselharia, no âmbito da sua experiência também, que houvesse uma paragem imediata deste tipo de sistemas e que houvesse uma avaliação também, e se os PIAF, por exemplo, ou a Polícia Judiciária vão participar neste tipo de fiscalização dos outros que não tiveram neste momento nenhum acidente. Obrigada. Repare, cada um destes sistemas é um sistema e com características, embora possam parecer similares, não o são. Tem entidades que supervisionam a sua segurança e, portanto, compete a essas entidades tomarem as ações que entenderem. Não temos qualquer evidência que sugira que deva ser estendido a outro tipo de sistemas. Portanto, não me vou pronunciar sobre isso, até porque não é competência do SPIAF nesse aspecto. O nosso foco é aquele sistema específico e é sobre esse que vamos trabalhar, portanto, sobre o ascensor da Glória. Agradeço uma oportunidade de uma segunda pergunta para o Dr. Nelson, por favor. Existem 38 veículos na Carris que são considerados veículos históricos, entre eles os ascensores. Eu queria saber quais são os principais pontos de cuidado no caso desses veículos históricos e o que está sendo aferido em relação aos outros ascensores. Não lhe posso responder a isso porque não é o nosso foco da investigação, ou seja, será as entidades que têm a obrigação de supervisionar esses sistemas é que têm esse foco. O nosso foco aqui é aquela investigação, até porque o ascensor é diferente dos outros veículos, eu presumo que se refere aos elétricos históricos, embora partilhem peças comuns ou concepções mais ou menos comuns, são diferentes entre eles e, portanto, o modo de exploração também é completamente diferente. E, portanto, não vou pronunciar sobre o assunto. Bem, terminado esta sessão de esclarecimentos relativamente aos fatídicos e trágicos acontecimentos do dia 8, de ontem, damos por terminada. Esperamos ter ido ao encontro com a contribuição e partilha de alguma informação do cumprimento da missão de informar, dessa nobre missão que é ser jornalista. Partilhamos aquilo que é possível partilhar, os 4 instituições que aqui estão, e por isso é tempo, num momento de dor de todos, coletivo, levantarmos a cabeça e seguir em frente com o nosso caminho. Muito obrigado a todos, boa tarde.